Hoje eu acordei com vontade de trocar as sapatilhas por lápis e papel. A ideia é escrever uma carta para quem vem prestigiando há anos os espetáculos da Edisca, a nossa querida plateia. Parece que foi ontem que subi pela primeira vez as escadas do pequeno sobrado da Praia de Iracema, onde a companhia de dança Dora Andrade começou a dar aulas de balé gratuitamente para crianças dos bairros mais pobres e violentos de Fortaleza. Eu tinha 8 anos de idade e vinha do lixo, ou melhor, do bairro onde todos os restos, as sobras e as sujeiras da cidade iam parar. Eu morava nas imediações do aterro sanitário do Janguruçu, e a vida não era brincadeira. Tanto assim que minha primeira boneca veio do lixo. Foi minha cunhada que encontrou e me deu, enquanto procurava nos entulhos o que ainda daria para se aproveitar dentro de casa, ou mesmo dentro da panela. Eu morava numa casa com 10 irmãos. Meu pai trabalhava como vigia, minha mãe como faxineira. E bailarina era uma palavra que eu não sabia nem o significado, até o dia em que correu pelo bairro a notícia de que estavam selecionando crianças para aprender a dançar. Eu fui junto com minha irmã e outros meninos vizinhos. E quando passei no teste, não imaginava que 15 anos depois eu não só saberia dançar, como estaria ensinando outras crianças a dançar. Dançar, ensinar, ler e escrever são algumas das habilidades que eu só descobri porque fui uma aluna da Edisca. Aluna de uma escola que nem de longe é somente de dança. Foi na Edisca que eu pude ter aulas de reforço escolar e enfim me alfabetizar. Tive atendimento psicológico, médico e dentário. Aprendi inglês e informática. E foi lá que eu também vi minha mãe, que nunca tinha pisado numa escola, se alfabetizar e aprender outros ofícios. Na Edisca, pude ver a maior quantidade de livros reunidos numa biblioteca e pude conhecer os grandes autores da literatura brasileira. Quando li o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, era como se ele estivesse escrevendo sobre mim, sobre o triste espetáculo que até então se apresentava à minha frente. Decorei até, e sei de cor até hoje. É assim. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Foi um susto. Arte, então, é tudo o que a palavra não dá conta sozinha. É esse outro olhar sobre o mundo e as pessoas, para além da superfície, para além das meras aparências. É coisa para quem acha que só essa realidade, nua e crua, não basta. A partir da Edisca, eu comecei a querer transformar a minha própria vida em algo mais belo. E tem um filósofo que diz que a vida de cada um deve ser mesmo esculpida como uma obra de arte. Ser artista de sua própria vida não é nada fácil, mas é a lição mais importante que a gente tem na Edisca. Acho que me tornei bailarina e professora de dança enquanto me tornava cidadão. Essa é a verdade. A Edisca é um lugar onde aprendemos sobre utopias que não são apenas para sonhar, mas que se tornam possíveis. Aprendemos sobre a força criadora que cada um tem para reinventar a própria vida, para transformar o que parece má sorte ou obra do destino. E a Edisca é uma catalisadora dessa força. É uma escola que coloca não só os corpos, mas a vida em movimento. Ao mesmo tempo em que tira a gente daquele lugar de passividade, daquela condição de pobre, de vítima ou de coitadinha, entende? E como é bom ver que todos esses grandes ensinamentos podem ser extraídos das miudezas. Como naquele dia em que andei pela primeira vez de escada rolante, um troço que imita um tapete voador, de onde não se precisa tirar os pés para subir. Aquela sensação foi uma pequena lição de dança, mas também uma pequena lição de vida. Subir, subir e subir mais, sempre, e sem precisar passar por cima de ninguém. Ao contrário, sim, porque na Edisca aprendi também sobre ajudar, e não só sobre ser ajudada. Eu não podia mais achar natural que no aterro do Janguruçu, bebês recém-nascidos fossem encontrados aos pedaços, com fraldas ou até cadastros enrolados ao pescoço. Pela sorte que tive em passar pela Edisca, eu já não podia fingir que não era comigo ver as crianças tapeba comendo caranguejo vivo na beira do mangue, por conta da fome e da destruição do meio ambiente. Viemos do Janguruçu, do Bom Jardim,
do Morro do Teixeira, do Serviluz, do Morro Santa Terezinha, do Conjunto Palmeiras e da favela do Dendê, para mostrar uma outra forma de viver, uma forma mais justa e menos indiferente em relação ao outro. Somos filhas e filhos de pescadores, peões da construção civil, desempregados, catadores de lixo e outras pequenas profissões, mas também somos filhas e filhos da Edisca, o que não é pouco. Hoje, estamos longe de fazer parte das tristes estatísticas que apontam para o extermínio e a violência que se acometem sobre a vida de jovens da periferia da cidade. Mas também não estamos passivos ou indiferentes diante desse cenário. Para onde formos depois da Edisca, dançando ou não, trabalhando seja no que for, vamos estar lutando de alguma forma para mudar o que parece incontornável. Mesmo que a luta seja minúscula, essa luta é nossa e é sem volta. A Edisca só foi e é possível graças aos pequenos e grandes gestos, um complementando o outro. Se um dia eu não estiver mais dançando na Edisca e me tornar, sei lá, uma servidora pública, uma administradora de empresas, uma trabalhadora autônoma, eu quero continuar ajudando a Edisca. Quero investir e apostar nessa ideia do filósofo do começo da carta. A ideia de que ética e estética devem dançar juntas, quando a ordem é tornar a vida de todos mais bela, mais inventiva, mais livre. O ponto final dessa carta nem existe e não pode ser dito em palavras. É feito às borboletas que sentimos bater asas em nossas barrigas quando subimos ao palco para dançar. É como a tal sensação de um bailarino da Edisca quando tentou definir o prazer da dança. Dançar é deslizar em barras de ouro, ele disse. Então, venha deslizar junto com a gente, lapidando essa joia de inestimáveis quilates que é a Edisca. PS. Essa carta é uma colagem de muitas entrevistas dadas por bailarinas e bailarinos que estão ou que já passaram pela Edisca. Então, quem assina são assim umas, sei lá, 1000 e tantas pessoas apaixonadas pela dança da vida.